E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero fazer aqui um comentário, né, para a gente entender a questão, né, o momento que a igreja vive, né, que a igreja católica, né, vive. Já pensou se o exército, né, a polícia militar vendesse, né, vendesse seus fardamentos para os leigos? Vendesse, né, os seus objetos que é de uso militar para os leigos? Quebraria a ordem da coisa. Já pensou, né, se o cidadão comum pudesse pintar o seu carro das cores de um veículo militar? Quebraria a ordem da coisa. Tá entendendo, meus irmãos, como é que é a coisa? Então, nós, né, seres humanos, não podemos quebrar a ordem da coisa. Não podemos quebrar a ordem da coisa, senão vira uma anarquia, né? Senão, né, banaliza tudo. O que eu quero mostrar com isso é que a Igreja Católica é uma instituição divina, enviada, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o mundo, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ensinar, né, veja lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ensinai tudo aquilo que eu vos ordenei, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é uma instituição, né, com mais de 2000 anos, enviada ao mundo, né, como um sacramento de salvação para a humanidade. Mas se alguém não aceita os seus ensinamentos, eu acho assim, pelo menos deve respeitar, né? Deve respeitar. Ah, eu quero tal coisa, mas a Igreja Católica não permite. Ela tem uma regra, ela tem uma ordem, ela tem um mandato, né, de nosso Senhor Jesus Cristo de ensinar. Ela, né, é mestra da verdade. Ela é coluna e sustentáculo da verdade, como está escrito, né, nos textos sagrados. Então, né, se ela é tudo isso e eu quero quebrar essa regra, né, e eu quero forçar a Igreja Católica a quebrar essa regra, né, a aceitar coisas que há mais de 2000 anos ela vem pregando que é errado, né, que ela não aceita. Então, aí eu quero quebrar essas regras com o pretexto de que é um preconceito da Igreja Católica, que ela é uma coisa antiquada, né, uma coisa quadrada, que ela deve, né, se modernizar. Mas veja, eu não posso forçar a Igreja Católica. Por exemplo, né, a Igreja Católica fala que uma pessoa em segunda união, ela não pode, né, nem se confessar e nem pode tomar a Eucaristia. Não pode fazer isso. E muitas pessoas reclamam, dizendo que isso é uma coisa absurda. Mas veja, não é uma ordem da igreja, ela não é, né, uma instituição, né, divina enviada ao mundo para nos ensinar, como mestra da verdade, né, coluna e sustentáculo da verdade. Então, eu sabendo disso, que a igreja é tudo isso, né, ela é coluna e sustentáculo da verdade, ela é, né, uma instituição enviada por Deus, e eu não quero obedecer essas regras, mas eu tenho que respeitar, né? Se eu não quero aceitar os seus ensinamentos, eu procuro outro jeito de viver, mas deixo a igreja em paz. Então, isso é a regra, né? Então, a gente deve respeitar essas ordens. Por que para a igreja todo mundo quer banalizar? Ah, eu quero viver, né, desse jeito, eu quero moldar a minha vida desse jeito, fora do ensinamento da igreja, e ao mesmo tempo eu quero entrar lá na igreja e quero banalizar, quero que a igreja se molde ao meu jeito. Repito, né? Já pensou se o exército deixasse que os leigos usassem os veículos militares, usassem os objetos que é de exclusivo militar? Onde estaria o exército? Onde estaria a ordem? Quebraria tudo. Não vamos fazer isso, meus irmãos, com a fé, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos forçar a barra, né? Não vamos querer quebrar, né, essa ordem, porque daí vai virar, né, uma anarquia. Se a Igreja Católica tem o seu jeito de ensinar, tem o seu ensinamento aí há mais de 2000 anos, por autoridade, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem sou eu para dizer, não, você tem que se adaptar a mim? Não, né? Quer dizer que eu quero viver de certo modo, eu quero viver do jeito que eu quero, sem o ensinamento da igreja, e quero que a igreja se adapte aos meus gostos. Quero que é ela que tem que mudar, e não eu. Você consegue fazer isso com o exército, com a força militar, né?
Você consegue ter uma viatura? Você consegue ter o armamento militar? Então, meu irmão, se a gente não faz isso com as leis, né, civis, por que a gente quer banalizar as leis de Deus? Eu acho, né, que deve ter um grande respeito com a igreja, né, com os sacramentos. Se você não quer viver os sacramentos, se não quer viver o ensinamento da igreja, mas pelo menos não ataque, né, não agrida, né, essa instituição que é divina, meus irmãos. É preciso haver, né, esse respeito às instituições, né, para não virar uma anarquia. Então é isso aí, meus irmãos. É essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para que a gente tenha respeito com as regras, né, estabelecidas pelas instituições, né, pelas instituições. Se lá existe uma regra, que a gente respeite. Se eu não quero viver segundo aquela regra daquela instituição, mas eu sou obrigado a respeitar, né? Eu sou obrigado a respeitar. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.